Como ensinar seu filho a amar a Jesus, capítulo 12. O Salvador das crianças. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Era um cenário típico de almoço junto a panelas de sábado numa igreja adventista da cidade. A música do coral ressoava pelo templo vazio, enquanto os sopranos e baixos ensaiavam o hino do sábado seguinte. Aromas de dar água na boca enchiam o ar saindo da cozinha. Adultos conversavam e crianças corriam ao redor de mesas e cadeiras, liberando alegremente a energia acumulada durante a manhã na igreja. A mãe e o pai do pequeno Jonas, de 2 anos, estavam ensaiando com o coral e tentando ficar de olho nele ao mesmo tempo. Concentrada na partitura para dominar um trecho difícil, mamãe olhou para a frente justamente em tempo de ver a criança subindo os degraus da plataforma principal, correndo diretamente para o microfone usado para a oração pastoral. Jonas deu um largo sorriso, pegou o microfone e com a maior simpatia disse: "Oi, Jesus!" Os pais ficaram constrangidos, mas todos os demais riram diante da comunicação espontânea e sem afetação do menino com o Salvador do universo. Crescer com Jesus é o assunto deste livro. Conhecê-lo sempre como melhor amigo, a ponto de, sem ele, você se sentir incompleta. Você passou tanto tempo com ele que se tornou uma imagem espelhada de sua bondade e beleza. Sua graça domina a vida. Creio que isso é que Deus almeja para todos nós. Não é isso que queremos para os nossos filhos? Apresentando Jesus às crianças. Que podemos fazer como pais para ajudar nossos filhos a crescer com Jesus, a deleitar-se na amizade com Ele e a aceitar sua graça salvadora? Apresentar nosso filho a Jesus começa na fase em que ele é bebê, com nosso amor e cuidado pelo pequenino que foi confiado a nós. Lembra-se da declaração acerca do amor de mãe e do amor de Jesus? O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo, e os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. O Desejado de Todas as Nações, página 515. Aqui está o segredo. Mostre a seus filhos o amor de Jesus através do seu próprio amor. Abrace seu bebê enquanto diz: "A mamãe ama você e Jesus ama você." Combine o seu amor com o amor de Jesus enquanto seu filho deixa de ser bebê. Começa a caminhar e passar para os ativos anos da infância. Faça de Jesus uma parte alegre da família. Pinte um quadro atraente de Jesus para seus filhos. Dê ênfase ao fato de que ele aprecia participar dos nossos momentos felizes. Pinte com palavras o quadro de um Jesus feliz, que sorri e que aprova o que o seu filho faz. Algumas crianças, na maioria das vezes, ouvem de um Jesus triste, que fica pesaroso com o comportamento delas. Pouco a pouco, elas passam a associá-lo com sentimentos tristes, de culpa, e se afastam dele. Em vez disso, desejamos que a menção do nome dele traga sentimentos de amor, aconchego, felicidade e interesse, sentimentos que levarão as crianças para perto de Jesus. Incentive uma conversa espontânea com Jesus. Coloque de lado suas inibições adultas. Quando você vê uma bela flor ou um esplêndido pôr do sol, sorria feliz e diga: "Que flor linda! Obrigada, Senhor. Eu gosto de rosas vermelhas." Que música encantadora. Muito obrigada. Não encontramos a boneca da Suzy, por favor. Ajuda-nos a lembrar onde a pusemos. Jesus, a Cristina está muito triste. Por favor, ajuda para que ela fique contente logo, logo. As ocasiões para uma conversa com Jesus são inumeráveis. Elas não exigem orações formais, apenas uma frase ou duas, expressando como nos sentimos. As crianças, em pouco tempo, captam esse espírito. Apresente alegremente a Jesus por meio de histórias e gravuras sobre a vida dele. Antes de completar 1 ano, os bebês podem apreciar algumas páginas da atraente série Meus Amigos da Bíblia.
Você encontrará outros livretos sobre Jesus, escritos especialmente para crianças pequenas. As crianças se identificam com o bebê e com o menino Jesus. Enfeite o quarto do seu filho com um belo quadro moderno de Jesus com crianças. Enquanto lê, demonstre o amor de Jesus pelas crianças através do seu próprio amor. Seja o reflexo do seu cuidado e compaixão. Fale sobre o amoroso Jesus que tem verdadeiro interesse pelas crianças. À medida que elas crescem, conte-lhes sobre a vida de Jesus, enfatizando seu constante cuidado e proteção para com as pessoas. Descreva-lhes o grande conflito por que Jesus veio à Terra, morreu na cruz e ressuscitou. Isso tudo em favor delas. Garanta-lhes que Jesus as está esperando, fazendo as mais lindas mansões e aguardando a hora de trazê-las para morar com Ele para sempre. Leia para elas histórias ilustradas sobre o conflito entre Deus e Satanás. Repita que Jesus sofre quando elas sofrem, que Ele gostaria de tomá-las nos braços e confortá-las. Conte-lhes que Jesus pode ser seu melhor amigo, amigo para sempre, que nunca se muda para longe, nunca discute ou briga ou diz coisas feias e nunca as rejeita. Jesus é seu amigo celestial que não as abandona jamais. Mostre-lhes como ter amizade com Jesus. O que fazem os amigos? Conversam, contam segredos, fazem coisas juntos, amam-se e dão-se presentes. Seus filhos podem contar segredos a Jesus, falar muitas vezes por dia com Ele e mostrar seu amor por Jesus amando os outros. As crianças podem ouvir o que Jesus lhes diz em sua palavra, cantar louvores a Ele e aprender ao seu respeito todos os dias. Finalmente, podem oferecer-lhe presentes. Cultive a alegria em Jesus. A felicidade é contagiante. Quando você fala com entusiasmo sobre o que Jesus tem feito por você, seus filhos assimilam esse espírito. Mas, se você acha que o relacionamento com o Senhor é um fardo doloroso, seus filhos se esquivarão dele. A coisa mais importante e marcante que você pode fazer é mostrar a seus filhos de maneira aberta o quanto você ama Jesus e eles aprenderão a amá-lo também. As crianças que cresceram com Jesus e andaram de mãos dadas com Ele durante a infância acharão que aceitar sua dádiva da salvação é a coisa mais natural no mundo. Simplesmente colocarão a mão na dele e, com plena confiança, receberão sua salvação. Compreendendo a salvação. As crianças conseguem realmente compreender a salvação? É lógico que sim. Gosto da declaração em Mensagens aos Jovens, página 15. Cristo veio para ensinar à família humana o caminho da salvação. E tão claro tornou este caminho que uma criancinha nele pode andar. Você notou a implicação dessa sentença? Até uma criança pode entender. Somos nós que complicamos as coisas, com nossa insistência nos pontos sutis da justificação e santificação, do perfeccionismo, da natureza de Cristo e de todas as outras controvérsias teológicas. Muitos pontos bíblicos são abstratos e às vezes difíceis de assimilar. Uma compreensão plena da profecia e o significado mais profundo de muitas passagens bíblicas não vem até que a criança amadureça nos processos mentais, mas a salvação é simples. As crianças entendem as histórias da Bíblia, podem ter uma bela amizade com Jesus, experimentar a certeza da salvação e a atuação da graça de Deus na vida delas. A salvação pode ser compreendida pelas crianças. Jesus disse isso. Prontidão para aceitar a salvação. A pergunta seguinte, claro, é: quando a criança está pronta para aceitar a Jesus como Salvador pessoal? Ellen White faz uma sugestão numa das poucas declarações em que menciona uma idade específica. As crianças de 8, 10 ou 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Não ensinem seus filhos com referência a um tempo futuro em que eles terão idade bastante para se arrependerem e crerem na verdade. Caso sejam devidamente instruídas, crianças bem tenras podem ter ideias corretas quanto ao seu estado de pecadores
e ao caminho da salvação por meio de Cristo. Orientação da Criança, páginas 490 e 491. As crianças possuem naturalmente as qualidades do amor e da confiança. São as mesmas qualidades necessárias para um relacionamento com Jesus, o Salvador. Não há uma idade específica em que a criança esteja pronta para receber Jesus como Salvador. Algumas podem estar prontas com menos idade, enquanto outras serão bem mais velhas antes de aceitar a dádiva da salvação. Muitas coisas fazem a diferença. Algumas crianças muito inteligentes, bem adiante de sua idade, e ponderam coisas sobre as quais outras crianças nem sonham. Compreendem aquilo que há menos maduras, mentalmente nem sequer se interessam em ouvir. E com frequência estão preparadas para aceitar a Jesus como Salvador pessoal durante a tenra infância. Incentive-as a responder ao chamado do Espírito Santo. As crianças reagem facilmente ao amor. Em seu livro All the Children of the Bible, Todas as Crianças da Bíblia, Herbert Lockyer ressalta a importância do amor para o crescimento espiritual das crianças. A linguagem do amor é aquela que a criança mais facilmente aprende. E por ser o seu coração mais suscetível ao amor, é ela que pode ser conquistada antes de poder dar a razão de sua esperança. Página 61. Lamentavelmente, algumas crianças não sabem amar ou confiar. Por não haverem experimentado o amor em família, têm grande dificuldade de confiar em alguém. Como resultado, terão dificuldade para aceitar o amor do Salvador e confiar em sua graça salvadora. As crianças diferem grandemente no conhecimento das Escrituras. A criança que aprendeu a conhecer a Bíblia, acreditar na Bíblia e amar a Bíblia, também desejará responder ao chamado para a salvação e obediência. A confiança nas Escrituras é o fundamento da salvação. A criança adquire passo a passo, mediante a instrução e o modelo recebido dos adultos e a influência do Espírito Santo. A formação religiosa faz grande diferença. A criança que recebeu educação religiosa em casa e na igreja compreenderá a missão de Cristo com menos idade do que uma que não foi criada nos ensinos cristãos. Se o seu lar é rico em vida espiritual, seu filho sentirá a necessidade do Salvador antes de uma criança que não foi cercada com influências espirituais. Entretanto, se seu filho vê muitas incoerências ostensivas entre o que você ensina e o que você vive, será difícil alcançá-lo com o Evangelho. Tendo convivido com a hipocrisia, ele desligou em certo sentido o botão da religião e salvação. Pode ser mais fácil chegar até ele do que a criança que vem de um ambiente totalmente fora do cristianismo, pois endureceu o coração contra o Salvador. Se a religião não faz nenhum bem aos adultos em sua casa, conclui ele, por que deveria incomodar-se? Quando um dos pais é cristão e o outro não é, a criança pode se sentir dividida em sua lealdade para com os dois. Pode adiar a tomada de uma decisão, temendo ofender a um deles. Pode se sentir honestamente insegura, como a filha de 12 anos de uma amiga, cujo pai não era membro da igreja. Quando todos os seus amigos na escola da igreja estavam decidindo ser batizadas, ela disse à mãe: "Como vou saber quem tem a razão, você ou o papai?" Assim adiou a decisão. Às vezes, ela pode considerar o estilo de vida do não cristão como menos restritivo e afastar-se de Cristo. Se você se encontra em situação semelhante, ore muito por seu filho e também por si mesmo, para que você mostre através da própria vida a alegria e o encanto da jornada cristã. Ore para que o Espírito Santo fale aos seus filhos. Ao apresentar seminários ao longo dos anos, tenho perguntado a muitos grupos de adventistas sobre quando reconheceram pela primeira vez que Jesus era seu Salvador. Geralmente, cerca de 1/5 a 1/4 do grupo responde que chegou a essa percepção antes dos 8 anos de idade. A vasta maioria se voltou para Jesus como Salvador antes da adolescência. Em geral, poucos indicaram ter aceitado a salvação durante o início ou meados da adolescência. Comumente, apenas 1/4 ou menos se decidiu por Jesus como Salvador após os 18 anos.
A maioria dessas pessoas não cresceu num lar cristão e não chegou a conhecê-lo antes da idade adulta. Parece que a esmagadora maioria das crianças criada num lar cristão descobre Jesus como Salvador antes dos anos da adolescência. Seja cuidadoso antes de concluir que uma criança é nova demais para aceitar o Salvador. As crianças variam muito em sua percepção espiritual e capacidade de entender a salvação. Se seu filho passa pelos anos primordiais de decisão sem mostrar interesse pela salvação, procure descobrir por quê, mas seja cauteloso e brando ao fazê-lo. Se encontrar barreiras entre você e seu filho, ore para que Deus envie alguém à vida dele que possa alcançá-lo para o Senhor. Tanto a mente quanto o coração devem responder ao convite do Salvador. Evite um emocionalismo extremo e táticas que assustem. Elas não são apropriadas para criança, provavelmente tampouco para adultos, mas esse não é o tema deste livro. Emocionalismo excessivo ou tentativas humanas de motivação podem, na verdade, operar contra os apelos do Espírito Santo que uma criança experimenta através das Escrituras. Crianças pequenas são facilmente levadas por sentimentos. Elas querem agradar os adultos, especialmente aqueles a quem admiram e de quem gostam. Portanto, podem responder a um convite altamente emocional para que um grupo aceite o Salvador, simplesmente porque todos estão fazendo isso, ou porque querem agradar os adultos, ou porque estão com medo. Nenhuma dessas razões é apropriada para responder a um apelo. Muitas crianças atendem a um convite do Salvador durante uma semana de oração especial na escola ou durante um acampamento ao pé da fogueira. Devemos ter certeza de que não estão reagindo à pressão do grupo. Devido a esse risco, creio que devemos abordar individualmente as crianças com um chamado para seguir seu Senhor. Como pais e professores, precisamos ser sensíveis ao momento especial em que o Espírito Santo convida uma criança. Precisamos orar para que o Espírito fale à criança e para que reconheçamos o momento em que podemos ajudar. Se uma professora da escola sabatina conhece realmente as crianças de sua classe e se torna amiga delas, perceberá quando determinada criança está lutando com a decisão de seguir seu Senhor. É esse o momento de estender-lhe o convite. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento ensinam que a instrução religiosa das crianças repousa sobre a família, que ela é responsável por guiar os pequeninos. Os pais conhecem melhor os filhos. Convivendo com eles ao longo dos altos e baixos do crescimento, você pode perceber quando a criança está lutando com um problema. Poderá então encaminhar ternamente a criança para o perdão de Deus e para um relacionamento salvador com Jesus. Existem algumas diferenças entre a conversão do adulto e da criança? A resposta é sim e não. A conversão é um afastamento consciente do pecado e uma volta para Deus. Atos, capítulo 9, versículo 35. Quer a pessoa seja nova, quer seja velha. Tanto uma quanto a outra deve reconhecer seus pecados e a necessidade do Salvador. Ambas precisam aceitar o dom da salvação oferecido por Cristo e mostrar evidências de uma vida nova em Jesus, uma vida transformada. Por outro lado, a criança chega com a relativa inocência da infância, tendo apenas pecados infantis a deixar para trás. Sem ter se envolvido fundo no pecado, não carrega as cicatrizes do viver pecaminoso. Assim, a criança provavelmente não tem muitos hábitos pecaminosos a vencer, erros a endireitar ou restituições a fazer. Pode não entender no sentido mais profundo o que está acontecendo, mas pode aceitar a salvação e o amor do Senhor e se tornar filho dele. A criança crescerá na compreensão e nas graças cristãs, ao amadurecer com o passar dos anos. Tem diante de si uma vida inteira para servir a Cristo. Tenha cuidado ao julgar a profundidade da conversão de uma criança a partir das emoções dela. Emoção violenta não evidencia necessariamente a convicção do pecado. Os sentimentos da infância são fugazes. Lembre-se também de que a criança não tem as profundezas do pecado das quais se arrepender, assim como o adulto pode ter. Não é fácil dizer, pelas reações exteriores, qual seria a convicção íntima.
Tampouco é necessário saber o momento exato em que a criança se converteu. O Desejado de Todas as Nações, página 15. A conversão infantil pode ser gradual. Para o pequenino criado num lar cristão, a conversão é um passo entre muitos rumo ao alvo, refletir a imagem de Deus. Você vem preparando seu filho para este momento desde o dia em que ele nasceu. Se sua família apenas recentemente passou a conhecer o Salvador, seus filhos precisarão tomar decisões individuais também. As crianças menores naturalmente acompanharão mamãe e papai, mas os maiores de 10 a 12 anos ou mais podem se ressentir das mudanças no estilo de vida da família. Podem não ter interesse em assumir o mesmo tipo de compromisso dos pais. Como precisam passar pela experiência de conhecer o Senhor por si só, necessitarão de tempo e muito amor, levando crianças a aceitar a salvação. O que podemos fazer para levar as crianças a aceitar a salvação? Primeiro, cerque a criança desde o nascimento com amor e um ensino cristão consistente. A Bíblia proporciona o fundamento da fé e do discipulado, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Segundo, ajude a criança a se sentir responsável perante Deus, Jesus. Quando as crianças são pequenas, são responsáveis perante os pais. Ao crescer, contudo, precisam começar a pensar em sua responsabilidade para com Deus também. Aceitar a salvação significa se tornar responsável perante Deus, uma autoridade maior que os pais. Embora a autoridade paterna venha de Deus, a última análise, a criança se torna diretamente responsável perante Deus pela vida que vive. Enquanto a criança não entender que é responsável diante de Deus, provavelmente não estará de todo preparada para aceitar o sacrifício de Cristo. Você pode ajudar seus filhos a avançar nessa direção, incentivando-os a prestar contas a Deus e lembrando-lhes que Jesus se importa com eles e com a maneira como vivem. As crianças que atingiram esse nível de compreensão podem dizer coisas como: acho que preciso pedir desculpas a Jennifer. Sei que é isso que Jesus quer que eu faça, ou também pedi que Jesus me perdoasse. As crianças pequenas se orientam essencialmente pelo comportamento. Geralmente não dão muita atenção aos motivos que levam a uma ação, até se aproximaram dos anos da pré-adolescência. Sua responsabilidade para com Deus se concentrará primariamente em ações, não em motivos. A atenção aos motivos emergirá mais tarde. Terceiro, ajude seu filho a experimentar os diferentes aspectos de buscar a Jesus à medida que cresce. Esses aspectos incluem experimentar o amor de Deus, sentir culpa por ter feito algo errado, sentir tristeza pelo erro cometido, confessar o erro a Jesus e a pessoa prejudicada, renunciar à própria vontade, quando for o caso, experimentar o perdão e perdoar aos outros, fazer um esforço para mudar a prática do erro, ajudar os outros e orar. Aprender a respeito de Deus através da natureza e das Escrituras. Ter alegria por amar a Jesus e confiar nele. Outros capítulos discutiram muitos desses aspectos do viver cristão. Desde a época em que são bem pequenas, as crianças podem aprender a sentir tristeza por terem feito algo errado, aprender sobre o perdão e sobre renunciar à própria vontade, a fim de fazer o que os pais querem que façam. Todas essas experiências fazem com que seja mais fácil que a criança vá a Jesus porque ela já conhece os passos necessários. Leia para seus filhos alguns livros sobre os diferentes passos para a salvação. O Caminho a Cristo é uma boa e maravilhosa. Uma criança atenta vai gostar de ouvir a leitura, enquanto as crianças mais velhas precisarão lê-lo por conta própria. Recentemente eu li uma versão infantil para meus netos. No fim, Jennifer, de 5 anos, deu um suspiro e disse pensativo: existe algo para aprender com esse livro? Em outra ocasião, comentou a história sobre o perdão. Gostei dessa porque os dois precisaram perdoar. O Caminho a Cristo, de Ellen White, apareceu recentemente numa nova edição com linguagem mais atual. Seus pré-adolescentes gostarão dele. A revista Conexão JA também apresenta artigos interessantes. Quarto, ajude as crianças a entender o vocabulário da salvação. Palavras como pecado, salvador, salvação, graça, Espírito Santo e perdão
precisam ser explicadas. Interprete o significado de cada palavra, usando linguagem simples que seu filho possa entender. Dê oportunidades para qualquer pergunta que ele tiver. Traga sempre a verdade para o nível do seu filho. Algumas histórias bíblicas que ajudam a explicar aspectos da salvação incluem a de Nicodemos em João 3, a mulher junto ao poço, João 4, a mulher apanhada em adultério, João 8, Filipe e o Eutíope, em Atos 8, e o carcereiro de Filipos, em Atos 16. Quinto, explique os estágios da salvação. Não deixe de incluir cada um dos seguintes passos principais. Use a Bíblia para mostrar à criança o que deve fazer e o que Jesus fará usando as seguintes ideias. Deus ama a todos, 1 João 4,8, Jeremias 31,3. Todas as pessoas erram e são pecadoras, por isso, todas necessitam de salvação, porque os pecadores morrerão para sempre. Verifique se a criança se reconhece como pecadora. Romanos 3,23. Deus enviou Jesus para morrer, para que não precisássemos morrer para sempre. João 3,16. Então ele ressuscitou como nosso Salvador. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Quando recebemos a Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Isaías 1,18, Salmo 51, 7 a 11, 1 João 2, 1 e 2. Cada criança deve receber a salvação, pedindo pessoalmente a Jesus que seja seu Salvador. João 1,12. Ajude a criança a orar para recebê-lo. Se você aceitou Jesus, tornou-se uma nova pessoa, que não deseja fazer o mal porque ama Jesus e Jesus o ama. João 3, 3 a 7 e 2 Coríntios 5, 17. Verifique se seu filho tem a certeza da salvação. João 3, 36, Hebreus 13, 5. Mostre-lhe o que fazer agora se pecar. Confessar o pecado a Jesus, que lhe dará o perdão. O próximo capítulo traz muitas ideias mais acerca de como ajudar seu filho a aceitar a graça e viver para Jesus diariamente. Torne as ideias acima tão simples quanto for necessário para que a criança as assimile. O conceito mais importante é que ela reconheça a natureza do pecado, fazer o que é errado e suas consequências, morte eterna, e então peça que Jesus lhe perdoe e seja seu Salvador. Você pode usar gravuras ou desenhos para retratar os passos. Ajude a criança a encontrar os textos bíblicos sugeridos e sublinhá-los na Bíblia dela. Use histórias para explicar o conceito do novo nascimento. A lagarta num casulo é uma ilustração maravilhosa. Representa o ato de se tornar uma nova pessoa em Jesus. João 3 tem ilustrações excelentes sobre nascer de novo. Sexto, auxilie seus filhos desde bem pequenos a tomar pequenas decisões entre o certo e o errado. À medida que amadurecem, estarão acostumados a escolher de modo positivo. Por fim, será mais fácil para eles decidir aceitar a salvação e seguir a Jesus para o resto da vida. 7. Use situações naturais do dia a dia para ensinar lições espirituais acerca da salvação. Sintonize indícios de que o Espírito Santo esteja convencendo seu filho. Isso pode acontecer a qualquer momento durante o culto familiar, enquanto você lê uma história, andando de carro, trabalhando ou brincando juntos, ou mesmo enfrentando uma situação difícil na vida do seu filho. As possibilidades são infinitas. 8. Contar sobre uma decisão por Cristo é um passo importante na vida do seu filho. Ajude-o a encontrar uma oportunidade de contar aos outros sobre isso. Você pode sugerir que ele o anuncie à família durante a hora do culto ou da refeição. Ele pode informar o pastor da igreja sobre o fato. Os avós gostariam muito de saber da decisão, especialmente se também forem cristãos. Contá-lo ao melhor amigo pode abrir o caminho para testemunhar a outras crianças. 9. Embora as crianças usualmente não sejam grandes pecadoras, com pilhas de culpa para entregar ao Salvador, elas se preocupam com pecados passados. Seu filho pode sentir a convicção de que precisa acertar alguma coisa, mas não sabe como. Isso lhe dará a maravilhosa oportunidade de ajudá-lo. Mas seja muito branda e terna.
Ajude-o a encontrar promessas bíblicas de perdão e instruções sobre o que fazer. Fale sobre como acertar a situação e depois ore a respeito com ele. Talvez você queira ir junto para dar um apoio. Pedir desculpas nunca é fácil. Confessar que levou algum doce da confeitaria e pagar o gerente com o dinheiro da mesada ou o dinheiro que ganhou trabalhando exige bastante coragem. Seu apoio será extremamente valioso, mas não faça a tarefa no lugar dele. Colar numa prova significa ir à professora e confessar. É assustador. Ele não tem garantias quanto à reação da professora, mas Jesus estará com ele e lhe dará coragem, aconteça o que acontecer. Seu filho pode precisar fazer uma ligação interurbana ou escrever uma carta a algum ex-professor. Nunca jamais censure seu filho ou expresse choque diante de algo que ele revela. Demonstre sempre uma atitude de perdão no modo como trata, e nunca fique relembrando essas coisas outra vez. Se Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar, Miqueias 7,19, não podemos fazer menos. Lembre-se, Deus aceita todos os pecadores arrependidos com amor, mas Ele mostra esse amor através de você. Ore diariamente para que o Espírito Santo leve seu filho a Jesus. Todos os seus esforços significarão nada sem ele. Nenhuma palavra humana pode explicar perfeitamente a salvação. Tampouco pode ser orquestrada de improviso. A salvação é o resultado da voz branda do Espírito Santo falando ao coração do seu filho. É seu aliado mais importante para alcançar seu filho com as boas novas da salvação. Ao tocar o Espírito Santo o coração das crianças, cooperem com sua obra. Ensine-lhes que o Salvador as está chamando. Que coisa alguma lhe poderá causar maior alegria do que se entregarem a ele na florescência e vigor de seus anos. A Ciência do Bom Viver, página 44. Chaves para aceitar a salvação. Primeiro, ore pedindo que o Espírito Santo fale ao coração do seu filho. Segundo, pinte um quadro atraente de Jesus para seus filhos. Terceiro, cultive a alegria em Jesus. Mostre o amor dele através do seu próprio amor. Quarto, edifique um sólido fundamento de ensinos bíblicos para seus filhos. Quinto, ajude as crianças a se sentirem responsáveis perante Jesus. Sexto, capacite-as a viver os diferentes aspectos de buscar a Jesus enquanto amadurecem. Sétimo, defina o vocabulário da salvação. Oitavo, explique os passos no caminho da salvação. Nono, ajude seus filhos a tomar pequenas decisões envolvendo o certo e o errado à medida que vão crescendo. Décimo, use situações cotidianas para ensinar lições espirituais acerca da salvação. 11º, convide seu filho a seguir a Jesus e a aceitar sua oferta de salvação. 12º, arranje oportunidades para que ele conte a outros sobre sua decisão de aceitar a salvação.